Olá, pessoal. Eu sou a Kathleen Glaser. Sejam bem-vindos para a Maratona IFCast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O tema deste ano da SNCT é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar desafios climáticos no meu território. Roda a vinheta. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje. Vou pedir que o senhor se apresente, por favor. Fale um pouquinho do senhor. Olá pessoal, meu nome é Caio Alexandre da Silva, sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, líder do Grupo de Pesquisa em Soluções Tecnológicas, o GOTEC, que atua aqui no campus desde 2017. GOTEC, legal, legal. E quais que são as principais linhas de pesquisa do grupo de vocês? Hoje a gente atua em 5 linhas principais, onde envolve bioinformática, inteligência artificial e aprendizado de máquina e ciência de dados, robótica aplicada, principalmente robótica industrial e agro, desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio e transformação digital. Que interessante! E quais que são os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente? Atualmente a gente está desenvolvendo um projeto junto com o Hospital do Amor, voltado à game terapia, onde a gente está desenvolvendo um equipamento para que as pessoas em reabilitação neuromotora possam estar utilizando de uma maneira mais prazerosa o momento da fisioterapia. Estamos desenvolvendo um repositório de moléculas voltadas à biodiversidade brasileira, onde esse repositório ele contempla a integração de 5 bases de dados utilizados para a bioinformática e estamos desenvolvendo também um sistema de gerenciamento de inventários patrimoniais e gestão de estoque utilizando a internet das coisas. Interessante, caramba, são muitas linhas, né, de pesquisa. E eu achei muito legal essa parte da game terapia. Seria voltada especificamente para crianças ou de modo geral? Assim? A game terapia é utilizada para crianças e adultos também, até idosos, na verdade. Porque o intuito da game terapia é deixar a parte fisioterápica um pouco mais agradável para a pessoa que está bem ali no seu processo terapêutico. E aí, deixando um pouco mais lúdico a parte de fisioterapia, ela se torna mais atrativa e mais prazerosa, né? para a pessoa que está ali utilizando no seu dia a dia, né? Naquele momento que é um momento meio tenso de ser vivido. Imagino. E os jogos, eles já naturalmente, eles dão vários estímulos assim à pessoa, né? Então vocês estão usando isso para trazer estímulos que auxiliem na terapia. Exatamente. Que interessante. Daí você consegue fazer um engajamento pessoal e ressignificar aquele momento, deixar aquele momento minimamente prazeroso, com recompensas bem específicas para a pessoa que está naquele processo terapêutico. E aí vocês estão em parceria com o Hospital do Amor. Isso. Mas vocês já chegaram a ter algum protótipo ou ainda estão na fase do desenvolvimento, da pesquisa? A gente está desenvolvendo o protótipo neste momento, né? E a ideia é ano que vem já fazer os testes em campo, na parte de terapia ocupacional. Legal, muito interessante. Nunca tinha ouvido falar disso, achei muito, muito legal. É uma área bem interessante da computação, principalmente computação hospitalar. E facilita o processo e deixando um processo um pouquinho mais humano, né, da fisioterapia. E o senhor comentou também de, se não me falha a memória, biomoléculas? Ou é biodiversidade? Moléculas para biodiversidade. Isso. É porque existe um conceito computacional que a gente chama de gêmeo digital. Basicamente, a gente consegue representar o mundo físico no mundo computacional. Isso também acontece com a parte química, que é o que a gente fala de tanto de bioinformática ou química computacional. E aí você consegue representar as estruturas moleculares computacionalmente e, posterior a isso, você consegue simular também as interações entre pequenas moléculas e as proteínas, potencializando, né, fazendo processo de catálise ou fazendo processo de inibição. Então, é uma maneira de exemplificar assim, como é que a reação acontece, tornar mais visível.
e também potencializar os próprios recursos, né? Porque quando você vai para os experimentos de bancada, tu que é da química, tu acaba gastando muito componente químico Muito e muito reagente. reagente, Sim. e isso se torna caro. Então, um processo o qual você não consiga dimensionar da forma correta faz com que o seu experimento ele saia muito mais caro do que o previsto inicialmente. Então, o que a gente fala hoje, quando a gente vai falar sobre um desenho de fármaco, é sempre um desenho racional. Então, quando a gente fala que ele é um desenho racional, significa que a gente vai utilizar de estratégias aonde você não vai gastar recursos além do necessário. E a parte computacional ela entra exatamente para isso, para você poder simular a interação de várias proteínas com moléculas Sim, várias BNI moléculas. e as moléculas que deem mais certo, você vai para o processo de bancada fazer o teste, né? Então, é uma primeira etapa. Em vez de você fazer um experimento, vamos supor, com 2.000 moléculas na bancada, você simula 2.000 computacionalmente, seleciona 100 e aí testa só 100 em bancada. Então seria nanotecnologia? Pode considerar ou não? Não, Não. é mais um processo, ele é mais alto nível, digamos assim, né? Daí ele entra mais em qualquer meio que você esteja dentro da parte de simulação química da coisa, né? Ou bioquímica. Então é para facilitar, né? Aumentar o alcance, né? Também Aumentar o das alcance, pesquisas e diminuir o tudo. custo e também possibilitar que você consiga fazer interações sem necessariamente que você tenha aquele componente químico na tua mão. Então, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, em 2020, 2021, a gente tinha um projeto bem aqui onde a gente auxiliava a Fiocruz e a Unesp fazendo uma parte da triagem virtual de peptídeos atacando a proteína da Covid-19. Então, a gente fazia esse pequeno processo de simulação para indicar quais seriam os ligantes mais promissores para ser reproduzido no mundo real. Então a ideia também é poder substituir, testar maneiras de substituir caso não tenha aquele reagente específico, por Também, exemplo. esse daí é o processo que a gente chama de reposicionamento. Então, a gente também pode simular o reposicionamento, sem problema nenhum. Então, isso é que a gente faz na parte de bioinformática. E qual que é o envolvimento dos estudantes, né, nesse grupo de pesquisa? Tem estudantes só da área de informática, da graduação, ou tem também alguns da área da química, por exemplo? Isso. Hoje, o nosso grupo ele vai com alunos que estão no ensino médio até o doutorado. Então, a gente tem atuação em todos os níveis de ensino. A gente tem atualmente alunos que estão no curso técnico de informática e alunos que estão no curso técnico de química. Alunos que estão na graduação de análise e desenvolvimento de sistemas e alunos que estão na engenharia química. Alunos que estão no mestrado, que é o mestrado de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, o Profinit, que aí tem diversas formações, e aí quando a gente fala diversas formações é desde assistente social, advogado, gestor ambiental, e também alunos que estão no doutorado, que é o doutorado de biodiversidade e biotecnologia para a rede da Amazônia Legal, que é a Rede Bionorte, que a formação é biomédico. Então a gente atua de forma multidisciplinar e transdisciplinar, de maneira que a gente entende que a informática ela não é o fim em si, mas o meio a se você chegar em algo, né, que potencializa o resultado que você está querendo. Então ela alcança áreas diferentes, né? A informática. Eu acho isso muito interessante, como ela dialoga com todas as outras áreas, né? Acho que seja por conta do avanço tecnológico e tudo, né? E tá bom, professor, e como esses projetos, eles dialogam com o tema da SNCT desse ano? Como que o senhor acha que você acha que eles dialogam com a realidade amazônica e com esse tema? Então, o tema da SNCT esse ano, que é Planeta Água, basicamente todos os projetos que a gente desenvolve, eles tentam
atender as ODS propostas da Agenda 2030. Mas especificamente voltado à questão da água, a gente tem um projeto da piscicultura, que é um projeto que a gente nomeia ele como Tanque Saudável, onde a gente desenvolveu e tem desenvolvido sensores para medir a qualidade da água em tanques de piscicultura. O que a gente quer com isso? Melhorar a qualidade de vida do animal que está ali prestes a ir para baixo, né, e virar comida para a gente, mas também fazer a prevenção de surtos que vai acontecendo tanto na parte sanitária quanto na parte de beneficiamento da água em si. Porque o que acontece hoje? Quando a gente tem a parte de piscicultura, a taxa de mortalidade média aceita hoje é em torno de 27%. Então, a cada uma tonelada de peixe produzido, basicamente 200 quilos, a gente tem como base que foi peixe que foi morreu no processo de criação. E isso se dá muito por conta da falta de qualidade do controle de água. Então ocorre contaminação? Ocorre contaminação, o peixe morreu, e aí ele contamina o tanque todo. Logo você tem que fazer o descarte daqueles peixes, retirar toda aquela água. Muitas vezes o pessoal não faz um tratamento para reutilizar essa água, e sim faz o descarte dela, o que faz com que a gente tenha um desperdício de água imenso. E essas águas, geralmente, ou ela vai vir de um poço artesiano, ou ela vai ser ligada diretamente de um rio, de uma nascente que está dentro da propriedade rural. Então, quando a gente pensa na água como um todo, como um recurso muito importante para o desenvolvimento de qualquer tecnologia, um dos projetos principais que a gente tem é, de fato, o Tanque Saudável, que está conectado diretamente com essa linha e essa temática, né? Que é o cuidado, preservação e consumo racional daquele bem que é o mais intangível para a gente. Principalmente, né, aqui, né, na nossa região amazônica, né? E qual o senhor acredita que seria o papel da ciência e da tecnologia na mitigação das mudanças climáticas? Qual o senhor acha que teria alguma relação também? Ou o projeto de vocês está mais realmente voltado apenas para essa questão da piscicultura? Esse projeto em si, ele está voltado à piscicultura, né? Mas existem outros projetos que a gente já trabalhou e vem atuando, que é voltado à mitigação dos fatores climáticos. A gente trabalhou em parceria com o BIRA, que é o Laboratório de Moléculas da Atmosfera, comandado pelo professor Bauer, onde a gente auxiliou eles na análise de dados do F-Tier, que eles têm bem aqui, onde mede uma coluna de 20 quilômetros, né, na vertical, pegando as moléculas suspensas na atmosfera. E o que a gente entende que a ciência pode ajudar nesses fatores? É entender e modelar quais são os prejuízos que o dia a dia tem causado, tanto na parte florestal, na parte de rios e afluentes, ou até na parte atmosférica, e entender como que a gente pode propor soluções para que você consiga reduzir esse dano, ou até mesmo chegar em um ponto de reversão. Como tornar essas tecnologias acessíveis e úteis para a comunidade? O que acontece é que, quando a gente pensa em tecnologia, o primeiro passo a ser feito é você fazer um processo de prospecção tecnológica bem feito, bem realizado. Geralmente, nas pesquisas, começa-se numa premissa onde você não faz, geralmente, essa parte de prospecção tecnológica em si. É diferente de fazer uma prospecção da literatura, né? Então, o que a gente diz de prospecção tecnológica é você procurar, de fato, quais são as patentes vinculadas àquilo que você está querendo desenvolver. E entender o que você já pode utilizar de patentes que já estão produzidas para compor o equipamento o qual você está desenvolvendo, facilitando até mesmo o processo de você diminuir o custo da tecnologia.
ou até mesmo já utilizar aquilo que já existe, fazendo o processo de transferência de tecnologia. Então, o que acontece no meio científico e tecnológico que tem que ser pensado e tem que ser avaliado? Quando a gente fala de chegar a tecnologia até a comunidade, existe um longo caminho, um longo passo para ser percorrido, que é o sair do protótipo até a entrega do produto para o mercado de trabalho, para o mercado em si, né? Não é no mercado de trabalho, para o mercado comercial. Logo, quando você faz esse processo de prospecção tecnológica, patentária, e consegue entender quais são os objetos os quais você já tem no mercado, você consegue observar quais são os custos de produção e também quais são os custos que estão integrados, até mesmo entender o que foi que inviabilizou aquela patente de chegar no mercado e contornar esses problemas, fazendo com que você não tenha uma surpresa na hora que você vai gerar um produto final e entregar de fato para uma fabricante e ela poder falar assim, beleza, agora eu vou comercializar isso daqui. Entendi. Então, isso já seriam os desafios técnicos, né, que estão relacionados, que seria a minha próxima pergunta, né, se vocês possuem algum desafio técnico ou ético, né, no desenvolvimento do projeto. Isso. O que geralmente a gente tem de desafio técnico quando a gente fala de desenvolvimento de sistema embarcado é o custo Amazônia, digamos assim, né? Que é o quê? Você está em um local de difícil acesso, querendo ou não querendo, como é Rondônia, e todo o frete que você vai comprar, ele é mais caro para vir para cá. E o tempo que você leva para chegar a qualquer componente ou qualquer peça de substituição necessária. É difícil, né? Dificulta tudo. E isso é um dos desafios técnicos que a gente tem. Uhum. Então, em nível Brasil, digamos assim, quando tu tá em São Paulo ou qualquer coisa do tipo e quebra uma peça de um equipamento, tu já tem um tempo daquele equipamento chegar até São Paulo. Beleza. Sim. Mas quando a gente fala de Amazônia, a gente tem um tempo um pouco maior, um desgaste de tempo um pouquinho superior. Então isso é um desafio técnico. Quando a gente fala de desafio ético, a gente vai estar mais relacionado ao teste com o ser humano, dependendo da tecnologia que a gente vai estar desenvolvendo, ou a parte que a gente chama de propriedade intelectual. Muito do que a gente discute, principalmente dentro do grupo de pesquisa, a gente fala que a gente está trabalhando em nível de segredo industrial, né, que a gente não comenta muito, porque a gente está trabalhando com uma empresa, está trabalhando com uma indústria diretamente, desenvolvendo uma tecnologia e que não necessariamente aquela tecnologia ela vai virar um artigo, porque ela vai entrar no mercado. Então, o desafio ético que a gente tem, muitas vezes, é na entrega da tecnologia, entendendo que ela é uma tecnologia comercial. Sim. Ou ela é uma tecnologia que vai precisar passar por um teste com o ser humano ou um teste com o animal. Para nós refletirmos um pouco mais, né, seguindo já para a etapa final, eu gostaria de perguntar para o senhor, na sua concepção, o que significa a cultura oceânica no nosso território amazônico? Principalmente quando a gente pensa em fator climático. O que a gente não entende muitas vezes é como que as relações climáticas elas estão envolvidas dentro da nossa região. Então, tudo que a gente produz de risco atmosférico reverbera lá em São Paulo. Então, a gente tem um fenômeno que a gente chama de rio Amazônico, o rio voador. E aí a gente tem o que a gente chama de rio voador amazônico. A entrada desse rio voador, ele se dá pela entrada bem ali pelo extremo norte do Pará. E ele vem seguindo pelo Amazonas, vai até a Cordilheira e entra em Rondônia. Aí passa pelo Mato Grosso até chegar em São Paulo, pega uma outra corrente, sobe todo o oceano e entra de volta no Pará. Então, quando a gente fala de cultura oceânica e o que se implica na Amazônia, a
A gente tem que pensar que tudo que é produzido nesse intervalo reflete nesse corredor. Então, muito do que a gente tem hoje de chuva, muitas vezes tá sendo influenciado do que foi produzido lá em São Paulo. E a gente não consegue ver isso. E quem traz isso para a gente é principalmente o corredor de ar dos oceanos. Então, a gente tem que entender como que isso vai se refletindo no nosso dia a dia, porque não é só a parte de desmatamento que vai influenciando em todo o resto do Brasil, mas também todo o processo de produção climática e atmosférica que a gente tem no resto do país. E justamente, né, e que ações ou mudanças elas seriam urgentes frente a essas mudanças climáticas locais, por exemplo, o senhor acredita? O que a gente vem visitando e notando é a necessidade de mudança cultural, principalmente no meio do agronegócio, para redução da utilização de agrotóxicos e utilizar novas maneiras de manejo, para que você reduza efetivamente essa utilização e comece a utilizar potenciais mais microbiológicos e biológicos, para que você reduza tanto o grau de intoxicação do lençol freático, do grau da parte atmosférica, para que a gente consiga ter uma mitigação mais efetiva. Então, uma parte cultural e também uma parte de um valor agregado um pouquinho maior para aquilo que você está produzindo. Um cuidado maior, né? Considerar mais as possíveis consequências, né, que estão envolvidas, porque afeta todos nós, né, querendo ou não, e o próprio produtor também, né. Bom, professor, o senhor teria alguma mensagem final que gostaria de deixar, alguma outra consideração, alguma outra curiosidade referente ao grupo de pesquisa de vocês? Só dizer que o grupo de pesquisa está aberto para qualquer aluno, né, que queira, aluna que queira participar. A gente, em geral, atende qualquer aluno que esteja dentro da instituição ou fora da instituição. Caso queira conhecer ou saber dos outros projetos que a gente vem desenvolvendo, é só passar lá com a gente que a gente vai ter o maior prazer para poder apresentar, né? Os projetos que a gente falou aqui são exemplos do que a gente vem tocando hoje, mas tem outros que, caso seja de interesse, qualquer aluno pode estar participando. Que legal. E o senhor é o coordenador e é só o senhor ou tem mais algum outro professor também junto com o senhor à frente? Atualmente eu estou como líder do grupo de pesquisa, né? E lá a gente congrega 2 grupos, eu e o professor Márcio, que depois ele vai estar aqui falando também do OBTEC, que é o outro grupo que a gente tem, que é o Observatório de Tecnologias da Amazônia. Certo. Bom, professor, nós agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade, vir aqui falar um pouco mais do grupo de pesquisa de vocês, né? Explicar um pouco das linhas, realmente achamos muito interessante, gostei bastante. E, bom, a gente tem aqui também uma lembrancinha para o senhor do nosso IFCast, um bottom. Obrigado, pessoal. E para você que nos ouviu até aqui, a inovação só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e protege o meio ambiente em que vivemos. Então, nós reforçamos que a ciência e tecnologia devem caminhar juntas com a comunidade para enfrentar as mudanças climáticas. Agradecemos e até o próximo episódio.